gente fala em castanha, né, Valderson, geralmente a gente fala de algo saudável, né? Elas são bem parecidas, né? Baru, castanha de caju, outras castanha do Pará. castanhas. Mas a castanha de Baru tem uma coisa muito importante, Joyce. Ela tem 30% a mais de conteúdo proteico e ela tem uma coisa importante, Dr. Jefferson, que é o zinco, que para nós homens é fundamental. É verdade, o zinco, né, é um elemento para mulher também, né? Sim, ele tem ótimas propriedades, porque ele ajuda em diversas composições ali do corpo, hormônio, então é um complemento. Esse zinco, eu acho que eu sei onde você está querendo chegar. Sim, Daqui a eu vou pouco chegar você lá. vai chegar lá. Eu entendi o recado. Tá bom, é isso aí. Então, recado dado. Ô, Valderson. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoli. Seja muito bem-vindo à Força do Agro, Brasil que dá certo. Nativa do Cerrado, pouco conhecida, porém muito benéfica. Conheça a castanha de Baru. Valderson de Souza, nosso colunista das sextas-feiras, mais uma novidade para quem não conhece, né? Quem conhece, mas é puxa. Minha amiga Joyce, é uma alegria estar aqui com você. E ainda mais com o teu público para a gente falar do Baru. Tenho certeza que você pode dizer, eu não conheço, mas é tão legal que você tem que conhecer. Hoje é a sua chance. Jefferson Jorge, nutricionista, nosso parceiro que também adoramos receber aqui. Seja muito bem-vindo. O prazer é sempre meu receber o convite de vocês e falar de um tema tão incrível, nutritivo, saudável. A castanha de Baru é uma oleaginosa rica em nutrientes e antioxidantes que ajuda no emagrecimento, diminui o colesterol ruim, traz benefícios principalmente à saúde do coração. Jeff, quais os nutrientes presentes aí na castanha de Baru? Então, ela é rica em proteína, gordura saudável, possui algumas vitaminas como a vitamina E, ômega 3, ômega 9 e alguns minerais como ferro, magnésio, cálcio e potássio. Quando a gente fala em castanha, né, Valderson, geralmente a gente fala de algo saudável, né? Elas são bem parecidas, né? Baru, castanha de caju, outras castanha do Pará. castanhas. Mas a castanha de Baru tem uma coisa muito importante, Joyce. Ela tem 30% a mais de conteúdo proteico e ela tem uma coisa importante, Dr. Jefferson, que é o zinco, que para nós homens é fundamental. É verdade, o zinco, né, é um elemento para mulher também, né? Sim, ele tem ótimas propriedades, porque ele ajuda em diversas composições ali do corpo, hormônio, então é um complemento. Esse zinco, eu acho que eu sei onde você está querendo chegar. Sim, Daqui a eu vou pouco chegar você lá. vai chegar lá. Eu entendi o recado. Tá bom, é isso aí. Então, recado dado. Ô, Valderson, como a conexão da castanha com as tradições locais? A gente já tem falado de outras palmeiras aqui, que tem toda uma ligação com as comunidades locais, né? Sim, o barueiro tem uma ligação direta porque é um símbolo do cerrado, Joyce. Se a gente for pensar, é uma árvore magnífica de mais ou menos 25 metros de altura, que ela produz quase que o ano todo e é o mais importante porque essa castanha, ela não é apenas o fruto interno que é bom, a polpa os animais comem e mesmo os seres humanos podem comer. Então, naquele bioma que é tão difícil, que a vida é tão complexa, ela representa o quê? Resiliência, ela representa perseverança e tem uma ligação direta, porque quando é a época do Baru, a mulherada fica muito alegre. Você já vai saber por quê. Jeff, como que o Baru pode contribuir, essa castanha pode contribuir para o emagrecimento e também a diminuir o colesterol ruim? Então, pelo fato dela ser uma gordura boa, rica em ômega 3, ômega 9, monoinsaturada e poliinsaturada, ajuda aí a diminuir o LDL, que é o colesterol ruim do corpo. Também por ser rico em fibra, proporciona saciedade. Então, a junção dele numa dieta bem equilibrada traz ótimos benefícios, tanto para a saúde cardiovascular, tanto para o emagrecimento. Ô Valderson, qual a simbologia da castanha de Baru? Seria já seguindo essa linha que você colocou aqui?
Olha, Joyce, tem várias leituras. Eu acho que para a comunidade indígena brasileira, a castanha de baru sempre representou o quê? Alimento que traz alegria, que proporciona alegria. Só que é um termo, baru, é muito interessante, porque ele aparece no Oriente também. Então, é um dos atributos de um orixá muito famoso, que é Xangô, então, que tem muita força, que tem muita capacidade. E baru também, nas línguas da Indonésia, lá daquela região ali, Java, Bornéu e tal, representa o quê? O novo, o elemento novo. Então é muito interessante porque é uma castanha que promove o quê? Renovação, não apenas renovação corporal, física, mas principalmente uma renovação da sua força de vontade. Então, para as comunidades do interior do Brasil, isso é fundamental, ter força de vontade. O Jeff, se ela é composta de gorduras boas, né? Gorduras saudáveis, ajuda a diminuir o colesterol ruim, ela traz benefícios para a saúde do coração também. Exatamente. Por ela ser antioxidante e anti-inflamatória, ela regula os ácidos graxos do corpo, fazendo com que a nossa saúde cardiovascular seja positiva. A castanha traz inúmeros benefícios, que nós já vamos falar daqui a pouquinho mais aí, umas curiosidades. Agora, a árvore tem uma excelente madeira, né? Maravilhosa, Joyce. Não só é uma madeira muito boa para construções, mas principalmente para a área da marcenaria, da movelaria, a tal ponto que o barueiro está até correndo risco de extinção, não pelo fruto, não pela castanha, que agora que eles estão descobrindo que é uma fonte de riqueza fantástica para todas as comunidades da região do Cerrado. Mas a madeira, ela é muito especial porque ela é pesada, ela é muito resistente e tudo que é feito com ela, além de ter aquele brilho, aquela textura maravilhosa de madeira, tem um aroma muito especial. E é uma árvore alta, né? 25, 30 25 metros. E é muito forte, muito grande. Tanto é que eu lembro que quando eu era garoto no Mato Grosso, a região que tinha baru, eles chamam lá de cumbaru. Era o cumbaru de ouro. Eu não entendia muito bem, eu achava que aquele ouro era porque tinha algum tesouro enterrado ou não. Não, é que a árvore é muito preciosa. A árvore no total, folha, fruto, madeira, tudo aquilo realmente vale ouro. E a castanha de baru, ela pode evitar anemia, prevenir o envelhecimento precoce? Uma coisa muito interessante, a sementezinha do baru, ele tem uma quantidade maior de ferro do que certos legumes e verduras. Então, para tratamento de anemia em uma dieta mais vegana, vegetariana, na qual tem uma deficiência maior desse mineral, é muito indicado por conta de uma quantidade, uma porção muito elevada de ferro. Já quem tem ferritina, excesso de ferro, é bom controlar. Exatamente, controlar o consumo para não elevar muito. Ô Valderson, espécies nativas como a árvore de baru são indicadas para o reflorestamento, justamente, porque você falou que agora estão descobrindo essa riqueza, né? Esse poder, essa madeira, a qualidade da madeira. E não só isso, Joyce, porque ela produz muito, então, e eles estão descobrindo que essa castanha de baru, ela até é muito mais vendida no exterior do que aqui no Brasil. Curiosamente, os Estados Unidos, a China, o Oriente, a Coreia do Sul compra praticamente toda a produção do cerrado brasileiro, porque é muito legal. Eu lembro que uma das vezes que eu voltei de Goiânia, eu trouxe a farinha de baru, eu colocava em cima do iogurte de manhã e aquilo dava uma revigorada, era uma coisa bem gostosa, mas eu não tenho uma lembrança muito boa da semente de baru, não, porque ela é muito dura e numa dessas você dá uma mordida e eu quebrei meu dente. E a gente vai falar mais sobre a farinha. Ô Jeff, que outras doenças assim que o consumo da castanha de baru ajuda aí a prevenir? Além das doenças cardiovasculares e da regulação do colesterol, ela pode ajudar em alguns tipos de câncer, né? Diabetes tipo 2 também é bem bacana. E também em pessoas que têm alopécia, queda de cabelo, problema de pele, pois ela também ajuda bastante nessa questão. Antes de escrever as minhas colunas semanais na Revista Oeste, é esse cantinho que eu busco para inspiração. Ao som dos passarinhos, da natureza, aqui num lago bonito da Flórida. E a única certeza que eu tenho é que a inspiração que vier, ela poderá ser utilizada como tema de qualquer assunto que eu queira tratar na Revista Oeste. Por quê?
porque eu tenho total liberdade para escrever e me comunicar diretamente com o meu público sem nenhum tipo de preocupação, por exemplo, como não incomodar, não desagradar um patrocinador X ou Y, ainda mais do governo. A gente sabe que poucos jornalistas no Brasil podem dizer isso hoje, porque muitos veículos de imprensa dependem justamente das verbas públicas. Esse não é o caso da Oeste. A Oeste depende única e estritamente do público, dos seus assinantes. E isso dá aos colunistas, aos comentaristas, total grau de liberdade. E isso, meus amigos, para quem vive de escrever e de opinar e de fazer análise, não tem preço. Assine a Revista Oeste agora mesmo e tenha a liberdade em suas mãos. Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 942399799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. Valderson, segundo crenças locais, dizem que aumenta o número de mulheres grávidas justamente na época de amadurecimento da castanha. Entre setembro e novembro, Joyce. Por quê? Porque o baru é conhecido no Cerrado como o Viagra do Cerrado. Porque é algo que é afrodisíaco e para nós homens tem uma ação muito potente, muito boa. Agora, não é por isso, meu amigo, que você vai comprar 1 quilo de baru e querer comer tudo de uma vez só. Então, vá com calma, por quê? 3, 4 castanhas, não é, doutor, por dia não é uma condição boa? Eu não sei se pode ser mais ou menos, aí você pode falar melhor do que eu. Depende muito, mas a gente coloca uma média de 3 a 5, dependendo da individualidade de cada paciente. Assim como o amendoim também acaba sendo algo afrodisíaco, né? As castanhas, essas sementes também acabam trazendo essa virilidade, né? Que os homens acabam buscando. Essa animação. Essa animação. É muito animado. Mas baru tem isso. E a coisa que eu acho mais legal, Joyce, é que é eminentemente brasileiro. É originário daqui, tudo bem, tem na Bolívia, tem no Peru, nessa faixa do trópico da América do Sul, mas é brasileiro, então é legal porque nós estamos aos poucos descobrindo que além de tudo aquilo tradicional que o Brasil já tem, que já oferece desde a época da descoberta e tal, novas coisas estão sendo incorporadas. Por exemplo, baru. Os goianos sabem disso muito bem, mas está na hora de todo o Brasil aproveitar essa riqueza. E só pegando o gancho aqui do consumo, sempre com moderação, o equilíbrio é fundamental. Jeff, então, o baru ele faz bem para a pele, para o cabelo? De que forma, assim, o consumo da castanha mesmo? Porque tem um óleo que dá para extrair também. Eu não lembro de ter reparado em produtos cosméticos na composição a presença de baru. Eu não sei se faz produtos cosméticos. Sim, na realidade, dá para fazer diversas coisas com a semente. Então dá para fazer ela farinha, para fazer pães, bolos, ela em grãos, normalmente mais triturado para colocar em uma salada, em um overnight, por exemplo. Porém, também são extraídos nela óleos, né, para a gente colocar ali nas composições de cosméticos, até mesmo medicamentos,
pela ação antioxidante e anti-inflamatória que ela proporciona para o corpo. E como você mesmo disse, tem que tomar um certo cuidado, porque ela é saudável, mas é altamente calórica. Então, se você fazer o consumo de forma exagerada, mesmo sendo que ela tem fibra, gordura boa, você pode estar ingerindo uma quantidade muito alta de gordura e ao invés de tratar uma coisa, vai prejudicar a outra. O que pode ajudar a emagrecer, vai fazer o efeito contrário. O Jeff já falou aqui da quantidade de ferro nas castanhas. Você falou da farinha. A Prefeitura de Goiânia, inclusive, incluiu a farinha ali de Baru como um complemento na merenda escolar. Porque é muito boa, Joyce, faz muito bem para todo o corpo, né? E eu lembrei também que os antigos goianos diziam que o óleo de Baru era muito bom contra reumatismo. Então, para nós que já temos uma certa quilometragem na vida, tal, que dói um pouquinho as juntas, fazer fricções com o óleo de Baru é maravilhoso. Agora, experimenta antes, porque às vezes pode te dar uma espécie de alergia, uma coceirinha. Então, não é que já comprou e já vai passando tudo. Faça um teste antes. Como que você consumia farinha quando criança? Não era quando criança. Farinha eu só conheci mesmo, Joyce, já adulto, nas minhas viagens em Goiás. Por quê? Porque lá em Goiás você pode comer como bolo, como biscoito, como geleia, como de uma série de maneiras. Eu usava a farinha, eu tenho um hábito de comer iogurte de manhã, todo dia, no café. Então eu colocava por cima como se fosse junto com a granola. E aquilo dali eu achava que fazia bem, mas eu confesso, deu uma certa engordadinha. Deu uma salpicada, por isso que você parou de consumir então, ficou com medo. E também porque aqui não é tão fácil de achar, Joyce. Em Goiás, no Tocantins mas aqui em São Paulo, só em lojas bem especializadas, e aí já não é tão baratinho. Vamos esperar e pedir aos céus que logo, logo o Baru seja para toda a população brasileira. É isso aí. O Jeff, tem assim uma melhor forma, uma melhor indicação para consumir? Então, normalmente, como o Walderson até mesmo disse, dá para fazer o consumo através de bolo, torrada. A quantidade vai depender muito da receita. Mas assim, basicamente 30 gramas por dia é o mais indicado e tomar um certo cuidado para não consumi-la sem ser torrada, se for ela crua, e se for ela em farinha, não tem nenhum tipo de problema. Então quer dizer, Valdir, que é afrodisíaca, apesar que o Jeff já falou aqui antes que os amendoins, as castanhas, de uma forma geral, são afrodisíacas. Mas o Baru é mais forte, Joyce. Por isso que a mulherada fica tão alegre na época do Baru. Primeiro ele floresce, depois frutifica e os frutos caem naturalmente. Então é uma alegria, porque a comunidade toda vai lá colher no pé do baruzeiro tudo aquilo dali. Depois você tem que cortar, tem que quebrar, como nós já até tivemos um outro programa falando também de quebrar as castanhas, e aí vem aquela, parece um fuso marrom escuro com algumas manchinhas brancas, e até uma castanha bonita, mas tome cuidado porque ela é extremamente dura, então tem que torrar e depois dar uma batida naquilo para virar um pozinho mais comestível, vamos dizer. Porque não pode consumir crua, né? Não, na verdade ela tem uma substância que quando consumida crua causa problemas gastrointestinais, aonde você vai acabar sentindo aquele desconforto, estufamento, em alguns casos pode até causar uma diarreia, por exemplo. O Walderson falou de zinco, que é importante para os homens. Sabe qual que é o papel do zinco no nosso corpo, para o homem, para a mulher? Na verdade, o zinco, na questão masculina, ele está muito voltado na questão da virilidade, da produção ali do esperma e tudo mais. Mas ele também acaba trazendo outras funções, como questões ósseas, nas articulações, entre outros benefícios. E o zinco teria alguma relação, então, com essa coisa de afrodisíaco? Teria como componente, né? A gente não pode falar de um elemento apenas de forma isolada. A gente tem que avaliar o contexto geral. Nas fórmulas, normalmente em consultório, a gente gosta bastante de associá-lo a outros componentes para potencializar a absorção do mesmo. Quem mora no Brasil tem a sensação de que existem dois países distintos com o mesmo nome. Um é o dos discursos do governo e das reportagens divulgadas pela maior parte da imprensa. O outro é o Brasil real.
Como as notícias chegariam até você se a Oeste não existisse? Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Olá, eu estou em Lisboa, na Avenida da Liberdade, para falar da Revista Oeste. A Avenida da Liberdade é uma das mais belas da Europa, a começar pelo nome. E a Revista Oeste tem tudo a ver com liberdade. Também é uma avenida para a liberdade. Não recebe dinheiro de governo, não aceita, portanto é independente. Faz análises factuais do agro, da política, da economia, da tecnologia. É uma grande fonte de informação e de conhecimento. Por isso, eu estou convidando você a agora clicar aí embaixo e assinar a Revista Oeste. Atenção, cansados de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros? Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é para você. Caute, é isso mesmo. A Vitae Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitae 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos. É uma fórmula revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Portanto, vamos simplificar a vida. Tudo isso em uma única cápsula, trazendo o conforto e a praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Caute. E vejam só, com Vitae 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, a cúrcuma para aliviar as dores, a creatina para fortalecer os músculos, o colágeno tipo 2 para as cartilagens, o MSM para reduzir os inchaços, a clorela para o fígado, a vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. É isso aí, então liga agora, 0800 291 2200 e peça o seu Vitae 7.1. Tudo que você precisa em um único produto. E presta atenção, na promoção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e vão ganhar esta câmera para garantir a segurança de sua casa e de quem você mais ama, que foi o maior sucesso entre os nossos clientes. Caute. É isso aí, não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitae 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Então ligue 0800 291 2200 e mude sua vida hoje. O Walderson, a gente falou do óleo aqui, ele é utilizado inclusive como aromatizante para o fumo. Isso é uma coisa curiosa, Joyce, porque eu fico pensando assim, como é na produção de cigarro, é na produção de charuto, mas aquele óleo, ele tem, como a própria madeira do baru, tem um cheiro muito especial, um aroma muito especial. E, de uma certa maneira, acredito que aquilo dali tira um pouco aquela fumaça, aquele odor um pouco desagradável que a folha de fumo in natura produz quando ela é queimada. Agora, de que maneira isso é feito, eu não sei, eu teria que pesquisar. Deve ser alguma coisa, porque tem aqueles cigarros, né, que são com aroma, tem um cigarro de canela, de cravo, tem aqueles narguilés que as pessoas, né, fumam e também tem um cheirinho gostoso, deve ser alguma coisa parecida com isso. Provável. Eu vi isso também na pesquisa, mas eu não me interessei tanto. Como eu não fumo mais, então aquilo passou batido. Não te interessou? Vocês viram como o Walderson é? Se não interessa a ele não traz. Ué, mas isso daí é o que move a vida, Joyce. É uma coisa básica, exatamente. A gente faz o que a gente gosta, por isso que a gente está aqui, né? Com certeza. Ô Jeff, e a castanha de baru, ela pode ajudar a melhorar o humor, o sono? Exatamente, ela também é rica em magnésio. É um elemento que ajuda bastante na produção da serotonina, que altera ali a questão do humor, do bem-estar. Então,
umas 3 castanhas antes de dormir pode melhorar muito a qualidade do sono. Mas também não é aquela questão, não vou comer 3 agora e tá ótimo. Não, é um processo, é algo mais fitoterápico, mais natural. Então, normalmente, 2 castanhazinhas ali antes de dormir, assim como o kiwi, pode dar uma melhorada na insônia, nesse bom humor aí do dia seguinte. É uma questão de hábito, é o dia a dia, né, Valderson? É só a gente lembrar o que os índios diziam, alimento que traz alegria. Isso é muito legal. Com o magnésio a gente evita o quê? Depressão, essa doença que está tão atual, né, no mundo inteiro e que é tão terrível. Por quê? Porque a gente acha, isso daí é bobagem. Não é, não. É terrível você sofrer de depressão. E é tão agradável, tão reconfortante saber que uma árvore brasileira, totalmente brasileira, pode ajudar a combater esse sintoma tão terrível dos nossos tempos. E a depressão, as outras doenças, tudo está relacionado com aquilo que nós comemos, né? Exatamente. Nós temos uma questão do cérebro-intestino, então, querendo ou não, tudo que você come acaba refletindo em várias partes do organismo. Então, a exemplo da depressão, se você não tem uma alimentação equilibrada, rica em vitaminas e minerais, você potencializa o efeito da mesma, causando cansaço, fadiga, indisposição. Então, tudo é um conjunto. Hoje em dia, a gente fala muito da questão medicamentosa e tudo mais, mas a alimentação associada ao exercício físico pode melhorar 80% de várias patologias existentes hoje em dia. E a alimentação é agro. Logo, agro, nós somos... É tudo. Agro é tudo, Joyce. Cada vez mais eu vejo isso. Não adianta, meu amigo, minha amiga, você dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Tem. Se não tem o agro, nós não temos vida. Então, uma coisa está diretamente ligada com a outra. Então, olha, gente, Baru é a grande riqueza do Brasil. Se você é contra o agro, não coma, não beba e tá tudo certo. Jeff, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço, é sempre muita alegria estar com vocês aqui. Valderson, sextou? Sextamos muito bem, com alegria, com Baru, e é isso aí, gente, vitalidade. E como dizem os indígenas, coisa boa de comer. Coisa boa de comer que traz alegria. É isso aí. Um excelente final de semana para você, até segunda. Um projeto inédito no Brasil, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios nas Cadeias Produtivas do Agro, o FIDIC Agro Paraná, é o primeiro instrumento de crédito voltado ao agro criado por um Estado para financiar a expansão das atividades de produtores vinculados a cooperativas e empresas integradoras aí nos 399 municípios paranaenses. Primeiramente, explica pra gente, Cláudio, o que é o FIDIC Agro Paraná? O FIDIC Fiagro, ele é, primeiramente, mais uma opção do agronegócio, falando do agronegócio paranaense. Como você disse, foi o primeiro estado da federação a criar uma linha de crédito paralela à que existe na União, do governo federal. E ele vem na verdade, para suprir essa lacuna dessa gestão, desse fomento que a União faz para o agro. E ele é uma junção de dinheiro do Estado, recursos do Estado, recursos que são captados também no mercado e recursos de cooperativas. Então você tem um mix de recursos onde você tem então essa criação de fundo e no caso específico para a finalidade do agronegócio paranaense. Outro dia, falando aqui sobre Plano Safra, falando sobre investimento, até um internauta que comentou quando o produtor rural vai ter condições, vai ter recursos para se autofinanciar. É uma pergunta difícil, né, Cláudia? É muito difícil porque o produtor tem que plantar, ele não sabe se ele vai colher aquilo que ele plantou, então ele precisa de recursos para poder investir, né? Então, autofinanciamento, nós temos um número pequeno, mas existe. Mas isso é para grandes agricultores, né? Nós estamos falando de empresas, né? Mas o médio e pequeno é muito mais complicado. E às vezes, falando até em algumas linhas de crédito, sai mais barato para ele trabalhar com dinheiro de terceiro, que são essas linhas de crédito, do que com o seu próprio dinheiro. Não é? Ele pode, por exemplo, aplicar esse dinheiro, render mais e conseguir dinheiro para o seu negócio num valor menor. E acaba tendo até uma vantagem, né? Entre o que ele pode poupar e aquilo que ele paga para efeito de financiamento.
Agora, Cláudio, o que levou o Paraná a decidir criar aí um fundo próprio ao invés de depender só do Plano Safra? Eu acho que a resposta é até óbvia, mas eu gostaria de saber de você aí como foi, como vocês chegaram a essa definição. E a gente já sabe que é uma iniciativa que provavelmente vai ser levada para outros estados. A gente sabe que Goiás também já está implementando um fundo lá e provavelmente outros estados vão se inspirar nesse modelo. Sim, isso foi motivado pelo próprio agro paranaense, né? Uma demanda necessária.